Oi, turma linda do ProOrdem, professora Elizabeth aqui com você de novo, agora em Direito Constitucional, para lembrar a respeito da eficácia das normas, segundo José Afonso da Silva. Lembra dessa classificação? Muito recorrente na prova da OAB. O José Afonso da Silva, esse grande constitucionalista brasileiro, ainda vivo, né? Mais de 90 anos, ele classificou a eficácia das normas constitucionais em três espécies. Ele disse assim: as normas da Constituição podem ter eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Elas podem ser de eficácia plena, contida ou limitada. Vamos lembrar, o que é uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena é aquela que já nasce produzindo todos os seus efeitos. Ela tem aplicação imediata, ela não depende em nenhum momento de uma lei infraconstitucional para lhe dar reforço ou para que lhe complemente. Por exemplo, Brasília é a capital federal. Isso está lá no artigo 18, parágrafo 1º da Constituição. Brasília é a capital federal. Então, é uma norma que não depende de nenhuma outra norma para produzir o seu efeito. Ela já nasce plena. É uma norma de eficácia plena, aplicação imediata. Há outras normas que também nascem assim, já prontas para produzir os seus efeitos, que têm aplicação imediata, mas acabam sofrendo limitações. Então, olha lá, nascem prontas para produzir efeito, têm aplicação imediata, mas acabam sendo contidas por outras normas. É o caso, por exemplo, do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É bem o nosso caso aqui que a gente está estudando para a prova da OAB, né? Então veja, nós fizemos o curso de Direito, será que já poderíamos sair aí advogando? Não, né? Por quê? Porque além de fazer o curso de Direito, precisamos passar no exame da OAB, depois disso precisamos fazer inscrição, ou seja, nós precisamos seguir os trâmites da lei que trata do exercício da advocacia. Se eu quisesse exercer uma profissão que não é tão regulamentada assim, sem problema nenhum, agora em época de pandemia, por exemplo, eu posso fazer bolo e vender em casa, né? Vender aqui no condomínio. Posso fazer bolo e vender no condomínio. É livre esse trabalho, esse ofício, é livre, não depende de regulamentação nenhuma. Então, até aí, seria uma norma que já estaria produzindo o seu efeito. Então, para aquelas atividades que não exigem regulamentação, é livre. Mas se a atividade exigir a regulamentação, eu vou ter que me conter, eu vou ter que atender tudo que determina a lei. Por isso, essa norma, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, é uma norma de eficácia contida. Parece que nasceu para produzir efeitos, já nasceu, na verdade, para produzir todos os seus efeitos, mas uma lei infraconstitucional acabou contendo os seus efeitos. Então, é uma norma de eficácia contida, ok? Além das normas de eficácia plena e de eficácia contida, o Zé Afonso ainda tratou das normas de eficácia limitada. O que são normas de eficácia limitada? São aquelas normas. Cuidado com o seguinte: tem gente que fala assim, aquela norma que não produz efeito nenhum. Não, mentira. Algum efeito ela produz, é um mínimo de efeito que ela produz. Qual é o efeito? É vincular as pessoas, os legisladores, os juristas aos seus vetores. Como assim, professora? Olha lá, vamos dar uma olhada no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu vou ler aqui, ele diz assim, olha: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então ele está... O que fez o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição? Ele deu um indicador. Ele falou assim, olha, os estados podem
se incorporar, podem se anexar aos outros estados, mas depende de referendo da população, plebiscito da população diretamente interessada, precisa de lei complementar do Congresso Nacional. Quer dizer, enquanto não tiver a lei complementar do Congresso Nacional, não se faz anexação, não se faz desmembramento, precisa da lei. Enquanto nós não tivermos uma lei infraconstitucional, o único efeito que essa norma está produzindo é a indicação. Ela está vinculando o legislador aos seus vetores. Se quiser fazer anexação, se quiser fazer desmembramento, tem que ter plebiscito da população diretamente interessada e também a lei complementar por meio do Congresso Nacional, né? Por lei complementar. Então, sempre que eu tenho assim, por lei complementar, então eu tenho a indicação de que eu preciso de uma complementação para que essa norma constitucional produza efeito. Entenderam? Plena, produz todos os efeitos, aplicação imediata, contida, nasce já produzindo efeito, aplicação imediata, mas pode ter o seu efeito restringido por uma lei infraconstitucional e, por fim, a norma de eficácia limitada, que produz um efeito mínimo. Então, olha lá, não é que ela não produza nenhum efeito, ela produz um efeito mínimo, que é vincular o legislador aos seus vetores. A partir daí, então, todos os demais efeitos vão depender de uma legislação infraconstitucional, como a lei complementar. Tudo bem? Complementando agora o seguinte, além dessa estrutura de 3, plena, contida, limitada, o Zé Afonso ainda fala o seguinte, que as normas de eficácia limitada, elas podem ser de princípios institutivos, de conteúdo institutivo ou de conteúdo programático. Esse exemplo que eu dei para vocês, da anexação, ou de fusão ou de desmembramento de Estado, é institutivo, é um conteúdo institutivo. Está instituindo uma situação. O mesmo pode acontecer quando a norma fizer a previsão da criação de um tribunal que dependa de lei, também institutivo. Tá? Então, norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Agora, por exemplo, o artigo 205 da Constituição, ele diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ótimo, então a educação, direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida e incentivada. O que essa norma está fazendo? Simplesmente vinculando o legislador aos seus vetores. Porque para promover alguma coisa, para incentivar alguma coisa, vai depender do quê? De programa de governo. Então, ela também é uma norma de eficácia limitada, porque ela não nasceu produzindo já os efeitos. Ela só disse que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Agora, como fazer isso? Depende dos programas de governo. Então, aqui nós temos também uma norma de eficácia limitada de conteúdo programático, uma norma programática, o artigo 205. A maior parte dos direitos sociais dependem de programa, entenderam? Então, dependendo de programa, de conteúdo, é uma norma programática e não uma norma de princípio institutivo. Então, revisando. Eficácia das normas constitucionais segundo Zé Afonso da Silva. As normas podem ser de eficácia plena, contida e limitada, sendo que as limitadas podem ser de princípios institutivos ou organizativos, também pode ser chamada dessa forma, ou ainda podem ser chamadas de normas programáticas. Plena, contida, limitada, sendo as limitadas de princípio institutivo ou de conteúdo programático. Tá certo? Vamos faturar mais essa questão. Não se esqueçam. Eficácia plena, eficácia contida, aplicação imediata. Mas a contida pode sofrer, é aquela que pode sofrer restrições. A norma de eficácia limitada, ela tem aplicação imediata e não imediata.
mediata por quê? Porque ela precisa, para produzir efeitos, estar de uma outra lei, estar mediante outra lei. Aplicação imediata para as normas de eficácia limitada e imediata para as normas de eficácia plena e de eficácia contida, certo? Vamos faturar mais essa questão na OAB? Num outro vídeo, eu conto a classificação da Maria Helena Diniz, tá bom? Também tem o A de bulos e outros, mas deixa para a próxima aulinha, aqui no nosso Minuto Pro Ordem. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.